Cultuemos ao Senhor, leitura de Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja Deus por sua palavra bendita. No trono está o Pai que foi descrito conforme o capítulo 4, ocupando o trono. À sua destra, o Cordeiro. E o Cordeiro se aproxima a fim de receber. A palavra tomar no seu texto é mais bem traduzida por receber. Receber das mãos daquele que está no trono o livro com 7 selos escritos, um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro, irmãos, encerra o decreto de Deus. Encerra aquilo que Deus determinou para a sua criação. E eis que o Cordeiro que foi morto ressuscitou dos mortos. E o Cordeiro que ressuscitou dos mortos, o sumo sacerdote Jesus, disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele recebe o livro escrito por dentro e por fora. E é ele então que, glorioso, é adorado. É ele quem administra a história. Ele abrirá os selos que estarão descritos no capítulo 6 e que nos paralelos do livro do Apocalipse surgirão com outras nomenclaturas, além de selos, taças, etc. Ele, o Senhor Jesus, o Senhor de toda a criação, a quem viemos adorar e em nome de quem adoramos a Trindade, o Deus eterno, o único ser todo-poderoso e autoexistente.
Pregação no Apocalipse. Por favor, tenha a sua Bíblia aberta lá. O texto que vai ser a base para o nosso estudo é o do capítulo 20 de Apocalipse. O tema da pregação é o milênio. E nós vamos estudar a partir do Apocalipse 20, espero, o Apocalipse praticamente todo. Eu vou ler o capítulo 20 de Apocalipse, peço que você acompanhe, meu irmão. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oremos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Concede, Senhor Deus, iluminação. Concede fidelidade. Concede, Senhor Deus, que a congregação reunida tenha, a partir da Tua palavra, sob a iluminação do Teu Espírito, o entendimento correto da Escritura, e que, ó Deus, o pregador seja fiel. Abençoa-nos, carecemos de Ti, e pedimos-Te então que o Senhor supra as nossas faltas. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, na 4ª página do boletim, há um breve esboço com as linhas a serem abordadas nessa pregação. Talvez você queira e possa fazer algum tipo de nota ali, para que depois possa examinar melhor, ou mesmo durante o culto possa ir resolvendo algumas das suas dúvidas. Eu começo com esta frase que está aí projetada, que também está no seu boletim.
visões e sequência profética. É preciso que nós tenhamos com clareza a noção de que o Apocalipse é um livro que mostra a realidade a partir de visões que extrapolam a competência humana, a capacidade humana de apreender a realidade. Logo, o que João está vendo, a visão de João, é de algo que vai procurar trazer à nossa condição pequena coisas que são muito maiores do que a nossa condição pode apreender. São como que traduções, são aproximações para nós. Esse é o primeiro aspecto de grande importância. O segundo aspecto de grande importância é que João não tinha condição, e assim como eu e você também não temos, de apreender tudo o que estava sendo mostrado a ele em visão de uma só vez. Era preciso que João tivesse uma visão a cada vez. E que então, para João, as coisas aparecessem como que numa sequência. Contudo, o texto não nos traz uma sequência de Apocalipse capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22. Ele traz paralelos. Ele traz a mesma história sendo apresentada 7 vezes. E traz essa história apresentada 7 vezes, a cada uma destas vezes, com ênfase em um aspecto daquilo que o Senhor, que tem o livro na mão, que tem o decreto eterno em suas mãos, ele apresentando a nós, naquele aspecto, algo a ser cumprido ao longo dos tempos. O decreto é eterno, o cumprimento é temporal. Assim, quando nós olhamos para o texto e vemos, por exemplo, no capítulo 20 que acabamos de ler, no versículo 1, a palavra então, este se refere não a uma sequência do capítulo 19, mas à próxima visão que João teve. João viu isto, depois, ou então, viu aquilo. Mas estas duas visões são complementares e não sequenciais. Com estas coisas em mente, estas duas primeiras, nós precisamos acrescentar ainda uma terceira para a leitura do livro. As visões de coisas tremendas e grandiosas têm em suas exposições do Senhor para o seu servo centros de mensagem, pontos centrais a serem compreendidos, mensagens principais, as quais outras acompanham perifericamente, mas que não fazem parte da mensagem principal. É como que, como costumo exemplificar, você estivesse olhando para uma obra de arte, um quadro, uma pintura. E, por exemplo, nessa pintura, houvesse no centro um prato, algumas frutas, paisagem morta, é isso assim que chama? Acho que sim. Você olha para o quadro e vê aquele prato, vê as frutas, vê a garrafa, e não atenta tanto, porque não é tão significativo assim, o que está próximo à moldura. Por quê? Porque a pintura é daquilo que está no centro dela. Acho que o exemplo da Mona Lisa, tantas vezes dado já, fica melhor. Há importância no que está ao redor daquele quadro do Leonardo da Vinci. Mas o quadro é conhecido por Mona Lisa. É conhecido pela figura central. Assim, quando nós olharmos para as figuras que há em Apocalipse, é preciso que nós tenhamos a noção do que está no centro, porque aquilo importa. O restante compõe a imagem, mas não a define, apenas compõe. 3 coisas, portanto. Espero que os irmãos as levem em consideração enquanto estudamos. Visão,
algo aproximado para a compreensão humana. A sequência que não é de 1 a 22, mas é em 7 paralelos que se complementam mutuamente. E, por fim, essa ideia de que há uma mensagem central e outras periféricas que não são as mais marcantes para o nosso estudo. Assim, então, com essa noção inicial, nós vamos verificar onde começa o milênio. Vocês observam aqui que o texto diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ora, os 1000 anos, então, têm a sua origem na vinda de um anjo que prendeu o dragão? É isto que devemos ter marcado para o nosso entendimento? Há uma referência bíblica ali, eu preciso que você me acompanhe até ela. Onde está a origem do milênio? Veja, por favor, o capítulo 12. Enquanto você chega ao capítulo 12, talvez você queira fazer uma anotação aí de margem da sua Bíblia para as 7 divisões do livro. Não me custa dizer, ainda aqui um pouquinho atrasado. Apocalipse de 1 a 3, a primeira divisão, ou o primeiro paralelo. De 3 a 7, o segundo. De 8 a 11, o terceiro. Esta metade do livro, capítulos 1 a 11, trata de questões que são mais ligadas à terra, ao ambiente horizontal. Depois, 12 a 14, a quarta divisão. 15 e 16, juízo, quinta divisão. 17 a 19, a sexta. 20 a 22, a última, que é onde estamos. Nesta, as coisas são celestiais predominantemente. Onde começa o milênio? Capítulo 12, versos 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. É claro que eu não vou entrar em cada detalhe aqui, porque eles compõem o quadro. Mas a estrutura central desta fração do texto nos aponta uma mulher, a figura do povo de Deus ao longo de todas as eras. Esta mulher gesta um filho. Desde a queda, o Senhor, mediador entre Deus e os homens, o Redentor, foi anunciado à mulher, porque descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ele era guardado, e ela, povo de Deus, vinha gestando este que viria, e veio de fato, nasceu de mulher, nasceu de Maria, há 2000 anos atrás. Enquanto isto acontecia, enquanto a criação se desenvolvia, acontece em algum momento, que não cabe também agora discorrer, a queda de Satanás. Cremos que ainda foi no capítulo 2 de Gênesis, mas em que momento exatamente, não vamos frisar agora. O ponto é que, acontecida a queda, está aqui registrado nos versículos 3 e 4, que o dragão trouxe consigo parte das estrelas do céu, figura dos seus seguidores angelicais.
E o dragão quer a todo custo, quer com toda a ferocidade comer, destruir, acabar com o Filho da mulher, acabar com Cristo Jesus encarnado. Acontece que o Senhor Jesus, versículo 5, que é inclusive um resumo do Evangelho, nasce. E nasce para reger as nações. Ele rege as nações. Ele o faz com cetro de ferro, com todo o poder e autoridade, e nada lhe escapa às mãos. E ele é arrebatado aos céus. Não foi assim com o Senhor Jesus? Ressurreto dentre os mortos, subiu aos céus. A igreja pode ter se sentido, a partir desse momento, desamparada, mas o Senhor Jesus lhe disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós temos aqui no capítulo 12, versos 1 a 6, é a história até os evangelhos, até o ministério de Cristo, a sua vitória na aparente derrota da cruz, a sua vitória percebida na sua ressurreição e ascensão aos céus. Esta vitória é o que dá início ao milênio. É porque Cristo venceu que o milênio tem lugar. Mas pastor, o milênio não vai acontecer só depois que Jesus voltar? É a posição que abraço e ensino aqui, não é esta. A posição comum é a pré-milenista, que aguarda que Cristo venha a segunda vez, como o leão, e a partir de então haveria um reino na terra, com o povo de Deus aqui. O que tenho ensinado, e repito esta noite, é que o milênio tem início com o ministério vitorioso de Cristo Jesus. E este milênio está marcado, caros irmãos, nos versos que nós começamos a ler lá no capítulo 20. Eu preciso voltar ao 20, vamos fazer isso muitas vezes. No capítulo 20, já li e repito agora, verso 1: vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Que quererá dizer isto? Eu volto ao capítulo 12 de Apocalipse e leio agora inicialmente os versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Em Apocalipse 20, irmãos, o lançar do inimigo ao abismo é o lançá-lo dos céus, onde acusava os irmãos, onde acusava os santos. E vemos isso claramente, por exemplo, no livro de Jó. E vemos nos profetas a noção disso. Você pode ler o profeta Zacarias. Estas noções de que ele estava lá presente, acusando diante de Deus, pois perdeu a sua posição. Foi lançado à terra. Deixe ele ter condição de agredir os santos na presença de Deus e vem para fazer o inferno na terra. Então, quando olhamos para o capítulo 20 e vemos: lançou-o no abismo, verso 3, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, o que nós temos é que o nosso inimigo está agora apartado do Senhor, não podendo mais acusar-nos na sua presença. E mais, lembrem-se, por favor, de tanto Mateus quanto Lucas, em seu 4º capítulo. Recorde-se que nesses capítulos está registrada a tentação do Senhor Jesus no deserto. Cheio do Espírito Santo, o Senhor é tentado, acusado,
é posto à prova. E o Senhor Jesus vence. Mas naquela tentação, o diabo lhe oferece algo que até então tinha: o domínio sobre todos os povos. Olha, se você se prostrar, eu lhe dou o domínio sobre todos os povos. Mas eu lhe pergunto, qual é a situação de Cristo após a sua ressurreição? Ele não é o Rei e Senhor sobre todos os povos, sobre toda a criação? Aquilo que o inimigo quis lhe dar, o Senhor Jesus, na sua justiça, conquistou. Ora, se o Senhor Jesus é o Rei das nações, o inimigo não é mais o Rei das nações. E o que significa isso, meus queridos? É que ele assola, agride, mas não tem poder para impedir que o Evangelho do Senhor Jesus avance sobre as nações. O Evangelho pode ser pregado e ele alcançará cada ouvido de cada um eleito para a vida sobre a face da terra. E todos esses eleitos crerão. O inimigo não tem mais poder para seduzir o mundo com o engano ao ponto de impedir os crentes de serem os eleitos para a vida, de crerem. Mas ele está entre nós. É preciso que atentemos para tal. Temos então, na nossa terceira sessão, um anjo e o dragão, que no texto de capítulo 12, Miguel e seus anjos vencem o dragão, o derrubam dos céus e ele vem assolar a terra. Contudo, sem poder sobre as nações, contudo, sem poder mais acusar-nos diante de Deus. Segue o milênio de Apocalipse 20. E vamos perceber que há aqui a menção dos santos. Veja, por favor, no capítulo 20, o verso 4 e aí adiante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É claro, voltaremos ao capítulo 12, mas não só ao capítulo 12. É muito repetido deste púlpito o texto de Efésios capítulo 2. Você se recorda como começa aquele capítulo de Efésios? E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no versículo 4, passa a integrar esse texto e diz: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ora, se algo estava morto e passa a ter vida, o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou, tinha vida, morreu e voltou a ter vida. Adão estava num jardim. Adão tinha inúmeras árvores das quais comer. E Adão decidiu, por sua própria responsabilidade, para sua culpa, tomar de certo fruto proibido. Ao fazê-lo, no complexo daquelas ações, pecou contra Deus. E o que aconteceu com Adão? Adão, eu te coloco no jardim para o cultivar e guardar. No jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desta não comerás, disse o Senhor, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás.
a primeira morte. Morto, separado do Senhor, morto espiritualmente. Por conta disso, temos tempo de vida no corpo. Morreremos fisicamente, mas a morte física faz parte dessa morte inicial, dessa primeira morte, a morte que está indicada na separação do homem em relação a Deus. Assim nascem todos os seres humanos, nascem mortos nos seus delitos e pecados, filhos de Adão. Mas o Senhor, por sua graça, Efésios 2:1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Vimos agora mesmo no capítulo 20 que estes passaram pela primeira ressurreição. Quem passou pela primeira ressurreição, irmãos? Se você é crente em Jesus, eu e você, a igreja de Cristo, os redimidos. Estes então, vou ao capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi expulso, disse o texto. 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, na palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Percebam como isto se coaduna ao versículo 4. Estes redimidos, você cristão, eu redimido também pela graça de Cristo, ainda que sejamos mortos, ainda que nossas almas sejam de corpos decapitados por causa do testemunho de Cristo, nós nos alegramos na vitória de Cristo, que fez expulsar dos céus o inimigo das nossas almas. O nosso nome consta do livro da vida. O nosso nome, por graça, tão somente por graça, foi arrolado na família de Deus. Motivo de grande alegria para nós. Nós, Apocalipse 20, verso 5, que passamos pela primeira ressurreição, verso 6, somos bem-aventurados e santos, porque nós temos parte na primeira ressurreição. Sobre nós, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com Ele os 1000 anos. Irmãos, Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando? Hoje. Estamos vivendo o milênio. Estamos vivendo o intervalo de tempo que é citado como milenar, por ser longo, entre a primeira e a segunda vindas do Senhor Jesus. Aguardamos por Cristo, enquanto o fazemos, final do verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse, somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinamos com Ele estes 1000 anos na terra. Estamos aqui para representá-lo, para mostrar ao mundo quem é o Senhor, a glória do nosso Redentor, porque o nosso nome está no livro da vida. Apocalipse 20 segue e vai dizer nos versos 7 a 10: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Lerei somente até a primeira parte do verso 9, irmãos. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Volto para o capítulo 12 e vejo com os irmãos que aqui está narrada a perseguição contra os santos na terra. Veja, por favor, a partir do versículo 12.
Por isso, lembre-se, por causa da vitória do Cordeiro, por causa da vitória de Miguel nos céus, por causa da queda de Satanás, por isso, verso 12, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, por favor, faça a ligação do verso 6 com o 13. Vá para o 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher foi ao deserto. O povo de Deus foi para o lugar de desolação, para a sensação de abandono, de carência. Cristo ascendeu aos céus. Ele está conosco, mas nós por vezes não percebemos esta realidade. Achamos-nos no deserto. Vá ao 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Paro aqui um instante, que é outra maneira de dizer 1260 dias. E segue o texto. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, isto é o que está relatado no capítulo 20, no chamado milênio, a perseguição do inimigo das nossas almas, a igreja. O inimigo não tem poder sobre a igreja. O Senhor Todo-Poderoso reina sobre tudo e sobre todos, sem exceção, inclusive sobre o dragão. Mas o dragão age ferozmente contra os filhos de Deus. Age, persegue, na história pode levar à morte, contudo nada disso fora do plano do eterno. E aqui nós temos uma alegoria, uma figura dessa perseguição. O arrojo de águas, o levantar-se contra o povo de Deus, levantar-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e seu testemunho. E o capítulo 13 traz refinamento disso. E no capítulo 13 nós vamos aprender a respeito de uma trindade terrível, tanto no 13 quanto no 17. A trindade satânica, anticristã. A besta do capítulo 13 é a besta que governa as nações, as ideologias, os pensamentos anticristãos para o governo, para o controle dos povos. E isso se vê a partir da primeira frase do verso 1 do capítulo 13. Vi emergir do mar figura das nações nas Escrituras. A segunda pessoa da trindade satânica é o falso profeta. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Enganador religioso, falsas religiões, parecem com uma religião verdadeira, mas sua voz é do diabo. O primeiro, poder político, governo, poder estatal. O segundo, poder religioso. E o terceiro, no capítulo 17, aparece a Babilônia. Em especial, veja a partir do versículo 3 do capítulo 17.
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apenas mais um verso, irmãos. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. As sensações, a busca do prazer, governo carnal, a religião do homem e não de Deus, a busca por satisfação pessoal. Babilônia, a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra, o falso profeta. Babilônia, manifestações do nosso inimigo contra a criação e especialmente contra o povo de Deus. A palavra nos diz no capítulo 12 que este dragão é sedutor. O diabo é o sedutor, é o que quer conduzir, é o que quer tomar o poder, é o usurpador, o sedutor das nações. Ele quer dominar a mim e a você, nos trazer para o seu campo de atuação. Mas nós, capítulo 13, verso 8, diferente de outros tantos que adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, nós, irmãos, não fazemos parte deste grupo que adoram a besta, porque os nossos nomes estão no livro da vida. Porque nós somos, capítulo 12, verso 17, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão não tem domínio sobre a igreja. Logo, quando olhamos para o capítulo 20, nós temos que nos dar conta de que o inimigo que nos ataca olhe para o 20 de novo, verso 9, vamos vê-lo inteiro e veja a velocidade da vitória do Senhor. Apocalipse 20, verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E aí então acontece aquilo que está no capítulo 13, e o sinal da besta, e medo e terror, e o que acontecerá? 20, verso 9, a parte seguinte: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Com o sopro da sua boca, destruirá o inimigo, o anticristo. É o nosso Senhor Jesus. E na sua vitória, o diabo, verso 10 do capítulo 20, o sedutor deles, já mencionado, foi então lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso profeta. Já se encontram aqueles do capítulo 13, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o capítulo 17 já nos mostrou que Babilônia estava condenada. Isso se completa em 18 e 19 do livro de Apocalipse. O Senhor é vitorioso e expressa o seu juízo final, começando por estes cabeças da morte, mas continuando nos versos seguintes. Você já leu comigo? Eu peço que veja novamente, por favor. Verso 11. Vi um grande trono branco, apontando para o juízo. Lembre-se de Isaías capítulo 6. E aquele que nele se assenta, o Santo, 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 assentado no trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nada prevalece da criação diante do Todo-Poderoso Deus. Tudo foge, ele prevalece, ele permanece.
Então vem o verso 12: vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. Observe, mortos de toda origem, de todo tamanho, diante do Senhor. Filipenses capítulo 2, a partir do 5, nos mostra a vitória de Cristo e que todo joelho se dobrará na sua presença para adorá-lo. Todo joelho quer dizer também os joelhos dos ímpios, não só dos redimidos, todos. E aqui estão todos ressurretos dentre os mortos, diante do trono. E diante do trono abrem-se livros. Já foi mencionado algum livro aqui esta noite? O livro da vida. Mas abriram-se livros. Livros que registram a corrupção e a morte dos homens, que registram a sua incredulidade no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livros, muitos livros de condenação. Abriram-se livros. Mas veja, o texto continua no verso 12: ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito, não no livro da vida, nos livros de condenação. Você pode perceber, por favor, o verso 15? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, no juízo final, os redimidos, você é crente em Cristo, não? Eu e você, a igreja, posta de parte, guardados em Cristo. Para que temer essa história de milênio, de dragão? Cristo, nosso Redentor, nos guarda. Cristo, nosso Redentor, segue no seu juízo. O verso 13 diz que o mar deu os seus mortos, a morte e o além entregaram os seus mortos, e eles foram julgados um por um segundo as suas obras, obras de incredulidade. E o que acontece com eles? Verso 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O que é isto, irmãos? Esta é a segunda morte. Mortos nos seus delitos e pecados, corrompidos, destituídos de Cristo porque nele não creram, agora passarão a eternidade no lago de fogo, o que significa para sempre e eternamente sob a mão do juízo de Deus. O Deus soberano e todo-poderoso, presente sobre toda a sua criação. Graça, bem-aventurança, amor aos redimidos em Cristo. Ele aplica isto sobre o seu povo. Juízo, morte, tudo que possa significar lago de fogo e enxofre sobre os incrédulos, assim destinados, conforme nos ensina Romanos capítulo 9, a partir do verso 22. Temos aqui então, meus caros, o juízo final, que encontra paralelos no capítulo 14, no capítulo 19, todo o capítulo 14 versa sobre o juízo. Você que se assusta com o capítulo 13, com o número da besta, quase falei um número aqui, me contive. Você que se aventura a temer o número da besta, você não pode se esquecer do capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, isto é, o seu povo redimido, tendo na fronte escrito o seu nome. Vejam, não o número da besta, o nome do Pai, o nome do Filho, marcados em nós.
Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão a igreja, os 144 mil que foram comprados da terra. Quem são estes? Olhem para os versos 4 e 5 e vejam se alguém cumpre isto aqui. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Por favor, levante a mão aquele que está apto a se enquadrar nos versos 4 e 5. Somente pelo mérito de Cristo Jesus. Os versos 4 e 5 trazem isto, irmãos. Quem são estes justos? São os crentes em Cristo. E com os crentes em Cristo vem toda a vitória do capítulo 14, a ceifa, a coleta dos crentes, a vindima, o juízo sobre os incrédulos. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos, numa história que se sucede e que culminará na volta de Cristo, aplicando esses juízos a crentes e a incrédulos. Para você não ter aquela referência do capítulo 19 em vão, eu não vou lê-la, mas os versos 11 a 21 trazem esse registro. 11 a 21 são detalhamento de 20, verso 9, parte B. 20, verso 9, parte B, diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. 19, de 11 a 21, é uma das narrativas a esse respeito. A vitória de Cristo com os seus santos sobre os inimigos de Deus. Juízo final. Milênio. E então, irmãos, temos os novos céus e a nova terra. Novos céus e a nova terra que extrapolam o milênio, que vem depois da volta do Senhor Jesus. Este sim, vivemos o milênio, ele termina com a aplicação do juízo, e a partir de então, novos céus e nova terra. Está registrado no capítulo 21, está registrado no capítulo 22. Mas não somente, mas também no capítulo 11, novos céus e nova terra. Acompanhem a partir do verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Isto quer dizer comunhão final com o Deus eterno, marcada pela arca da aliança apresentada à igreja. Novos céus e nova terra são o que sucedem ao milênio, são o que nos aguarda, o que desejamos. E o que nós desejamos está finalmente registrado no capítulo 22. Eu preciso que você acompanhe comigo.
é o final das visões. O anjo que acompanhava João, ele dizia, lhe explicava coisas, agora está com ele dizendo palavras verdadeiras. Veja, disse-me ainda, verso 6, 20, verso 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Agora atente, por favor, e use isso para evangelizar, entre outros perdidos, as testemunhas de Jeová. Atente. Os versos 7, 12 e 20 se completam com uma mensagem só. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem proferiu esta palavra, eis que venho sem demora, não foi o anjo propriamente, ele é apenas um mensageiro. O anjo é o mensageiro, ele traz a palavra de Cristo. Ele a repete no verso 20, e eis que veio sem demora, e comigo, com o Redentor, está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E o verso 20 diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto que você precisa observar. Nesse texto final está dizendo, quem é que vem? E é o Senhor Jesus que vem. Aleluia. Mas diz mais aqui. Este que no verso 12 diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, diz no verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele vai dizer no verso 16, olhe para o verso 16, eu, Jesus, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim de Jesus, o primeiro e o último, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. É por ele que nós aguardamos. Não é por uma divindade menor, como creem os mormons. Não é por alguém importante, mas não tão importante assim, como creem os infelizes católicos romanos, que colocam Maria na estatura do Filho. Não é como querem as testemunhas de Jeová, que tem um Deus único e não tripessoal. Jesus Cristo, Deus, na natureza humana do Filho, encarnado, nosso Redentor. Ele vem, nele está a nossa esperança. Essa é a mensagem do Apocalipse. Eu gastei com vocês 50 minutos falando sobre o milênio. E a mensagem do milênio é: Jesus Cristo é o vencedor, e com ele nós somos os vencedores. Por isso eu termino essa pregação lendo com vocês, e peço inclusive que o façam comigo de voz, em alta voz, o verso 14 do capítulo 17, Apocalipse 17, 14. Falando dos nossos inimigos, mas falando também do nosso Senhor e da vitória que nos concede. Vamos ler juntos? Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Aleluia! Glória a Deus! Apocalipse é livro de esperança, anúncio da vitória do nosso Deus. Seja edificada a igreja com a palavra do Senhor.